Obrigado. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22. Profeta Samuel 22. Segundo Samuel, segundo livro, capítulo 22. Lá no Velho Testamento, bem lá antes de Salmo, antes de Reis, de Crônica, bem lá na frente. 22. Aí primeiro Samuel, depois vem segundo, antes Juízes, Josué, entendeu? Aí vem Samuel, segundo Samuel, 22. A partir do versículo 19. Vamos ler só alguns versículos. Depois, em caso, se os irmãos puderem separar um tempo, leia do versículo 1 até o 51, né? É um poema de Davi, uma declaração aqui de Davi. 22, do 19 ao 33. Aí a palavra diz assim, ó: e encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo, e tirou-me para um lugar espaçoso, e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostra rígido, e o povo aflito livras, mas os teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás, porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto muros. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é de Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo? Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Até aqui, Senhor, fala no nosso coração, Santo Deus. Nos ajuda, Pai, nesse momento, estudarmos a Tua Palavra. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para recebermos aquilo, a luz que o Senhor quer lançar sobre a nossa vida. Ó Deus amado, dá-nos audácia, intrepidez, derrama da Tua unção, do Teu poder. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Passou uma menina aqui, Zé? Passou? A irmã, por favor. A gente tem que prestar atenção na hora que a gente estiver orando, a irmã que fica aí atrás, tem que ficar com os olhos. Então, ficar com os olhos abertos, porque aí não vê quem pode, não vê quem passa. Amém. Então, tem que ficar de olho, porque pode passar alguém também. Assim como ela passou, pode passar alguém. Né? O inimigo não é fácil, não. Bom, irmãos, o que nós vamos meditar na palavra de Deus, uma reflexão. Hoje nós temos também a Santa Ceia para ministrarmos. E nós vemos aqui, irmãos, uma alegria. O autor até ele intitulou assim, o autor não, a pessoa que faz a divisão
dos capítulos, versículos, né, que a Bíblia estava toda junta, ele diz assim, cântico de Davi em ações de graça. Né? Então Davi, a gente conhece a Davi assim, pelos seus escritos, né, pelas suas coisas. Apesar de Davi ter sido um homem de guerra, ter sido valente, um dos guerreiros, um dos homens que Deus usou para levar Israel, mas ele era também uma pessoa sensível, né? Ele tinha um coração sensível, ele declarava poemas para o Senhor, ele fazia declaração a Deus, ele gastava um tempo, irmãos, se declarando para Deus, assim, escrevendo coisas maravilhosas a respeito de Deus, né? Então isso é coisa de quem tem assim um coração sensível. E Deus falou, encontrei Davi, homem segundo o meu coração. E às vezes a pessoa acha que ser segundo o coração de Deus é ser perfeito, e não é ser perfeito, né? Que a gente sabe que Davi não foi perfeito, né? Davi cometeu alguns pecados seríssimos, mas ele se arrependeu de todos eles, né? Inclusive, devido aos seus pecados, ele morreu com muita dificuldade, né? Velho, envelheceu antes da hora. Nós temos hoje aí pessoas com 70 anos que ainda estão fortes, com 90, né? E naquela época Davi com 70 já estava acabado. A semana próxima passada, na casa de reabilitação, eu fiz um culto lá essa semana, de novo, né? Semana passada, né? Semana passada, e a sábado agora foi vigília, sexta-feira, fui lá também na vigília. Mas aí eu fiz um culto lá semana passada, aí tinha um senhor assim, aí eu falei, ele falou que tinha 59 anos. Aí eu falei assim, 59 anos eu tenho, né? Vou fazer 60 agora, né? No documento eu faço 59 ainda. Eu fui registrado atrasado, mas de idade mesmo é 60, né? O que manda é a carcaça, não adianta você querer botar que é mais novo, porque não dá, né? Mas aí eu falei assim pro rapaz, o rapaz estava acabado, com 59 anos, eu pensei que ele tinha quase uns 70, sabe? Aí eu falei assim, rapaz, tu é mais novo que eu, tá parecendo que é mais velho. E eu brinquei assim com ele, e ele concordou, né? Porque, irmãos, entrou no caminho do vício, né, da perdição. E Davi falou, no caminho do pecado, o que Davi falou? Ó, enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos. Então veja como Davi é um adorador, né, como é um homem temente a Deus. Você conhece esse coração dessas pessoas, como Jó, que sofreu tudo aquilo, passou por tudo aquilo, mas em momento algum ele colocou o crédito da luta dele a Satanás. Ele não acusou Satanás. Satanás é que fez tudo aquilo, tocou nos filhos, matou, acabou com a riqueza de Jó. E ele falou assim, ó, acaso eu não recebo do Senhor também o que é mal? Por quê? Porque ele sabe que se Deus não quiser, ninguém toca em você. Se Deus operar na sua vida, ninguém pode impedir. Se Ele estiver edificando, ninguém consegue parar a edificação, porque Ele é Deus. A gente está vendo aí uma transformação aqui no Brasil. O Brasil está debaixo de profecia. Antes de começar, antes do presidente ser eleito do jeito que foi um milagre, antes de ele ser eleito, já haviam as profecias a respeito disso, né? A respeito da limpeza que Deus ia fazer. E mesmo eles estando fazendo uma coisa assim, política, né? A limpeza na verdade era política, mas nós que não sabíamos de nada, estávamos achando que ele estava fazendo justiça, o juiz, e ele na verdade ele fez justiça, só que ele fez com outras intenções, né? E Deus é tremendo, né, irmão? Deus não brinca. E aí, quanto mais aí as pessoas até brincam, quanto mais você bate, mais o homem cresce. Por quê? Porque Deus está no negócio, irmãos. Amém? Deus tem um plano no Brasil, alguma coisa vai acontecer. O Brasil vai ser um referencial para o mundo, eu creio nisso. E assim como os Estados Unidos foi até agora, né? Você vê qual a nação que as pessoas mais querem ir para lá? É os Estados Unidos. É mais próximo que a Europa, que França, que Inglaterra. Se você quiser, a pessoa quer ganhar dinheiro, quer trabalhar para ganhar dinheiro, ela vai para os Estados Unidos. Você não vê ninguém querendo sair dos Estados Unidos para vir trabalhar no Brasil, para ir trabalhar na Venezuela, para ir trabalhar em Cuba, nem para ir para outros países da Europa. A Europa ainda vai alguma coisa, mas é muito pouco, mas é para lá.
Por quê? Porque é um país que a sua Constituição, as suas leis são baseadas nas Escrituras, irmãos. Um país denominado cristão. Porém, os ateus, o comunismo, o contrário, tem crescido muito. E eles têm se levantado contra o cristianismo. O que é isso que nós estamos vivendo agora? É um levante contra o cristianismo, não é só política. Eu sempre deixo isso claro, é contra o cristianismo. Então o adversário tem se levantado, irmãos, tem se levantado. Agora, Jó, por exemplo, ele não deu crédito ao adversário. Ele falou assim, Deus permitiu. Porque se Deus não permitir, não faz. Amém? Se Deus não permitir, ninguém toca. A mesma coisa Davi. Quando Natão falou assim, ó, tu és o homem, né? Quem cometeu esse pecado horrível, Davi já tinha dado até a sentença, não é isso? Entendeu aqui? Davi não tinha dado até a sentença, ele falou assim, tu és esse homem. Aí o que Davi fez? Pequei contra o Senhor, não acusou ninguém, né? Não acusou ninguém. Então ele assumiu a culpa dele e ele declara isso várias vezes, ó, enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu não confessei os meus pecados, não me arrependi do que eu fiz, os meus ossos envelheceram. Isso quer dizer o quê? Que o pecado envelhece, o pecado adoece. Algumas pessoas, e já era costume até, as pessoas falavam assim para Jesus, quem foi que pecou? Foi esse ou foi o pai dele? Aí Jesus falou assim, nem foi ele, nem foi o pai dele. Ele nasceu assim para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Deus sabia o que ia fazer na vida daquele paralítico. Agora, teve alguns outros que Jesus, quando curou, falou assim, ó, vai e não peca mais, para que não te aconteça coisa pior. Por quê? Porque o pecado, irmãos, machuca, o pecado tem um preço. Nós vamos ver aqui o que Davi andou falando aqui agora. Ele exalta o Senhor, glorifica o Senhor, e ele sabe quem é o Senhor. Ele fala assim, ó, encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. O que é o meu amparo? Ó, o adversário fez de tudo para te atacar, te encontrou fraco, te encontrou desprotegido, aí o Senhor se fez. Olha só, ele não falou que eu fiz do Senhor o meu amparo, mas ele diz, o Senhor se fez o meu amparo. Amém? Ou seja, o Senhor foi lá e falou assim, ó, protegeu ele, amparou ele, guardou a vida dele, guardou a saúde dele, guardou os bens dele, guardou a família dele. O Senhor fez o amparo dele, ou seja, mais do que tudo, o Senhor guardou a salvação dele. Amém? Porque nós sabemos que Davi morreu salvo, pelas atitudes, pela sua morte, como foi, na presença do Senhor. Agora já não sabemos se o filho dele morreu salvo. Estava em rebelião. Rebelião, vai falar aqui também, rebelião, Deus não se agrada de rebelião. Rebelião é pecado contra Deus. E Absalão estava em rebelião. O outro filho também assassinou o outro estuprou a irmã. Quando morreu, não sei se arrependeu para ir para o céu ou não. Se não se arrependeu, foi para o inferno. Agora, a salvação de Davi foi guardada. Amém? Por quê? Porque se arrependeu. Se se arrepender, Deus perdoa nossos pecados. Se nos arrependermos do que fizemos, do que pensamos, do que falamos, o Senhor nos perdoa. E a gente vê aqui um texto de alguém assim que é apaixonado por Deus. Por isso Deus fala, homem segundo o meu coração. Ou seja, ele não é perfeito, mas está sempre disposto a se arrepender, e só tem o Senhor como Deus dele. Não tem outro Deus diante da vida dele. Então o inimigo me encontrou, mas o que o inimigo vai fazer comigo se Deus se fez o meu amparo? Tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me porque tinha prazer. Olha só, irmãos, está vendo? Ele fala, porque às vezes ele fala assim, não, Deus faz porque Ele quer. Não é só porque Ele quer, não. Deus faz quando Ele tem prazer na nossa vida. Você é uma pessoa que tem dado prazer a Deus? Amém? Porque Jó, ele falou para o adversário, viu meu servo Jó? Homem íntegro e fiel, olha só, o prazer que Deus tinha na vida de Jó. Aí está aqui Davi deixando claro, ó, o Senhor me livrou, Ele foi o meu amparo, me levou para... O que é levar você para um lugar espaçoso? É tirar você do sufoco, tirar você do aperto,
levar você para dar uma folga, para dar um descanso, como ele falava, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai comigo. A sua sombra, a sua vara, o seu cajado me consola, ou seja, a tua palavra está me direcionando, está me consolando, porque a palavra de Deus diz sempre para nós que há esperança. A palavra de Deus não condena, a palavra de Deus não veio para condenar, a palavra ela é o próprio Jesus. A Bíblia diz assim, ó, Jesus não veio para condenar, quem não crê nele é que já está condenado. Por quê? Porque o homem já é condenado. A palavra vem para dar esperança para nós, abriu a porta para nós. Se achar que não tem mais jeito, mas tem. Às vezes a pessoa diz, mas já pequei muito. Mas e daí, meu filho? Deus pode começar de novo a vida com você. Amém? Ele tira todo o nosso pecado e a gente começa do zero, sem pecado nenhum. O que passou você lembra, mas você não paga por aquilo mais, porque Deus já te perdoou aquilo e você não está mais praticando aquilo. Você não pode voltar à prática, mas Ele perdoa o que passou. Amém? Seja qual for o pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ele fala assim, ó, então porque tinha prazer em mim, ou seja, não foi à toa não, tá? Agora, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, ó, conforme a pureza da minha mão me retribuiu. Então, conforme a palavra fala assim, ó, com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Amém? Então, olha como é que Davi deixa claro, porque às vezes a pessoa fala assim, não, o homem não tem mérito nenhum. Claro que o homem não tem mérito nenhum, só que Deus opera nas nossas vidas segundo as nossas atitudes, hein? Segundo as nossas atitudes. Moisés para diante do mar, se ele não obedece a Deus, o faraó ia pegar ele ali e matar todo mundo. Mas Deus falou o que para ele? Por que clamas a mim? Diga o povo que marcha. Deus falou só isso. Ele foi lá, pegou o cajado, ele tocou na água, o mar se abriu. Então a gente não sabe o que Deus vai fazer na nossa vida. Ele faz as coisas, Ele opera segundo as nossas atitudes. O que é as nossas atitudes? Em obediência a Ele. Se você toma uma atitude em obediência a Ele, você vai ser recompensado. Ele falou isso aqui. Olha, me recompensou, não é isso? Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza da minha mão me retribuiu. Se você faz um negócio de mão pura, com pureza, sem engano, sem fraude, o Senhor vai honrar, irmãos. Isso aqui está falando do nosso trabalho, do nosso ganha-pão. Se você trabalha com justiça, se você faz as coisas com pureza, com transparência, Deus vai honrar isso. Alguém pode até ficar rico sem fazendo fraude, fazendo engano, como é o caso dos políticos que nós conhecemos, mas vão tudo para o inferno. O que adianta ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? Deixar aquele monte de dinheiro, um monte de herança. Você já reparou que os nossos políticos, eles estão tudo envolvidos com não sei quantos processos em cima, igual está essa vergonha agora. Não, é claro que o senador não vai investigar o filho dele. É claro que não vai. E olha a herança que ele tem. Ele tem um filho para ser investigado. Por quê? Porque essa é a herança que ele deixou para o filho. Ele não deixou só dinheiro, não. Deixou um mau testemunho, deixou um mau exemplo. O filho é o mesmo político que ele é. Fraudulento, ladrão. Amém? E Deus vai recompensar, irmãos, segundo a pureza da mão deles. A mão dele está limpa? Está suja? Então vai receber. Está suja? Vai receber a recompensa. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. E roubar é pecado. Fraudar é pecado. Tirar o sustento, deixar a pessoa morrer na pandemia por causa de fraude, por causa de engano, enganando o povo, tudo isso vai ter recompensa. E a mesma coisa no nosso trabalho diário. Quando você engana, quando você mente, quando você trabalha errado, Deus também vai ter um custo para você. Então não tem jeito. Davi disse que Deus trabalha assim.
E eu creio no que Davi disse, porque é a palavra de Deus para nós. Amém? Ele viveu isso aqui que ele está falando. Por isso que é importante, às vezes, a gente ouvir pregadores que viveu aquilo que está falando. Eu tenho dificuldade com esse irmão que fala assim, ó, não, irmão, aí teve um missionário não sei aonde, e que não sei o que, eu estou pensando que ele vai contar um testemunho que ele viu, que ele testemunhou, aí começa a contar, enfeitar, que a velhinha foi não sei aonde, foi no inferno, foi não sei o que, ela contou, irmão. Eu quero saber o que está escrito nas Escrituras. A experiência é sua. Se você tiver essa experiência, porque a gente tem que ter experiência com Deus. Amém? Tem que ter experiência com Deus. Então Davi fala assim, ó. Por que ele falou isso tudo aí? Ó? Ele falou assim, ele recompensou no Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza da minha mão. Por que ele estava praticando a justiça de Deus e tinha pureza na sua mão? Olha só o versículo 22. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Ou seja, não se apartou de Deus para praticar o pecado, porque ele guardou a palavra. O que é guardar a palavra de Deus? Ele colocava a palavra de Deus em prática. Amém? E porque nas vezes que ele pecou, ele se arrependeu. Então Deus não vai cobrar o que ele pecou. Ele se arrependeu. E a gente vê hoje, às vezes, pessoas querendo cobrar do irmão, porque o irmão era isso, era aquilo. As pessoas não acreditam na conversão da pessoa. Aí aquela irmã era não sei o que, aquela irmã era não sei o que lá. E fazia isso, fazia. Se ela estiver fazendo hoje, está em pecado. Mas se ela se arrependeu, ela já tem outros planos. Se ela se arrependeu, ela já tem outra semeadura. Está como Davi agora, ó, eu estou guardando a palavra de Deus. Não entrei mais nesses pecados, não entrei mais em fraude, entendeu? Então se arrependeu e Deus está operando na vida dele. Agora, por que ele se arrependeu? Porque está guardando os ensinamentos de Deus, irmão. Não tem outro caminho. A palavra de Deus é fundamental na nossa vida. Davi era um homem que era atento à palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, tem promessas, tem aliança, tem pacto. Aliança, pacto, são sinônimos. Não, a palavra de Deus tem aliança conosco, tem promessa para a nossa vida. Agora, você tem que tomar a atitude de colocar a palavra em prática. Eu vou te dar um exemplo de Davi colocando a palavra em prática. Ele chegou no campo de batalha para levar o alimento para os irmãos dele, que o pai pediu. Chegou lá, estava o exército todo sendo afrontado por um gigante, e ninguém tomava providência. Ele virou e falou assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só, olha como é que ele olhou com olhos espirituais, fez menção da aliança, porque a circuncisão que os homens tinham era uma aliança com Deus. Todo menino de 8 anos tinha que ser circuncidado, 8 dias, né? 8 anos, 8 dias, acho que era muito fugindo agora. 8 dias, né? Tinha que circuncidar o menino, né? Os irmãos sabem o que é circuncisão. Então, todos eles eram circuncidados. Então, isso era uma aliança que Deus tinha com Israel. Lembra na guerra, quando o judeu estava fugindo, que os alemães pegavam ele, que eles não estavam uniformizados, para identificar eles riaram a calça do camarada para ver se era circuncidado. Se fosse, matavam, prendia, era judeu, né? Então, Deus tinha uma aliança com o povo. Então Davi fez o quê? Fez menção da aliança. Quem é esse incircunciso? Olha só, trazendo a palavra de Deus, porque se Deus fala na palavra dele, se Deus protege, se Deus guarda, nós temos que confiar na palavra, irmãos. Se você procede do jeito que você quer, você toma uma atitude fora da palavra, resolve uma coisa fora da palavra, você tem que colher o que vier. Não tem nem que reclamar com Deus. Agora, se você vai entrar numa situação dentro da palavra de Deus, Deus vai operar na sua vida. Amém? Então você vê, é uma pessoa que faz menção da palavra de Deus. Você lembra do cego de Jericó? Ele era cego, mas ele conhecia a palavra de Deus. E quando Jesus vinha passando, ele creu
O que ele creu? Ele creu que Jesus Cristo era filho de Davi. Olha só, a palavra não diz que a descendência de Davi, que o cetro de Davi vai ser eterno, que o descendente de Davi vai reinar para sempre, e que o Messias seria o descendente de Davi. O homem era cego, mas quando pregaram para ele que Jesus Cristo, o Messias, o descendente de Davi, alguém pregou para ele, então ele já sabia que estava aí o Messias. E quando viu aquele alvoroço, multidão, ele perguntou: quem está vindo? Ele está vindo aí Jesus. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. O que ele estava gritando? O que ele falava? Ele estava fazendo menção de uma promessa de Deus, irmão. Ele estava fazendo menção da palavra de Deus. Jesus, filho de Davi. Ele estava se declarando, ele estava mostrando a fé dele. Tanto é que quando Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele fala assim: que eu veja, ou seja, que eu deixe de ser cego. Aí Jesus falou assim: vai, a tua fé te salvou. Olha só, Jesus não falou que a tua fé te curou, porque quem cura é Jesus Cristo, irmãos. Amém? Nós temos ensinado na igreja: quem cura é Jesus Cristo, o homem não cura. A sua fé não é para te curar. Amém? A sua fé é para crer naquele que cura, naquele que pode te salvar. Então a fé, a função da fé é nos salvar. Porque ele creu em Jesus e foi salvo, também foi curado. Amém? Também foi curado. Mas Jesus não falou assim: a tua fé te curou. Ele falou assim: a tua fé te salvou. Depois os irmãos leu o texto lá do cego de Jericó, Bartimeu. Amém? Ele fez menção da promessa de Deus e recebeu a palavra: a sua fé te curou. A mulher do fluxo de sangue é a mesma coisa. Ele falou assim: a tua fé te salvou. Bartimeu, a tua fé te salvou. Porque o que Deus veio, irmão, para nos salvar. Ele pode até nos curar, ele pode até abrir uma porta de emprego para nós, ele pode até nos fazer prosperar segundo a vontade dele. Agora, mas quando ele faz isso, tem um objetivo. Tem um objetivo, porque às vezes a prosperidade vai te afastar de Deus. Às vezes, se você for curado, você vai sumir da presença de Deus. Amém? Porque deserto é o momento que as pessoas procuram mais a Deus. O negócio está ruim, a pessoa procura mais a Deus. E como Deus conhece os corações, porque eu vejo pessoas nesse lugar, nesse pouquinho de gente que nós somos, irmão, a gente vê esse tipo de exemplo, nesse pouquinho de gente. Quando está bom, melhorou um pouquinho, ficou ruim. Porque todos, aí ele diz assim, ó: apartei-me impiamente, e ele diz assim: porém fui sincero perante ele, guardei-me da minha iniquidade. Olha só, é aquilo que eu falo para o irmão: o que nos prejudica é a nossa iniquidade. Sabe o que é a nossa iniquidade? O nosso pecado. Amém? Então eu tenho dito para os irmãos: Satanás não tem poder para prender ninguém. Aí a pessoa: ela está preso na garra de Satanás. Não está, irmão. Você está preso no seu próprio pecado. No que Jesus te liberta do seu pecado, você é liberto. Então quando ele fala assim: guardei da minha iniquidade, ele está querendo dizer o quê? Eu não pequei. Pensei em pecar, mas não pequei. Veio uma oportunidade para mim pecar, mas eu não pequei. Veio uma facilidade, mas eu não pequei. Veio um colorido ali, uma coisa para me sair do caminho. Pecar é sair do caminho do Senhor, irmão. Andar em santidade é andar no caminho de Cristo, né, que é o caminho. E andar em pecado é andar no caminho de morte. Então, chegou uma porta assim para entrar no caminho de morte. O negócio era colorido, mas eu não fui. Eu preferi aguentar firme, no apertado, no estreito, porque depois ele diz que o Senhor leva ele para um lugar espaçoso. Amém? Por quê? Porque aguentou firme, porque perseverou na palavra de Deus. Porque a Eva, por exemplo, não perseverou. Deus falou que você pecar, vai
vai morrer, vai nada, vai ser igual a Deus, já na mesma hora comeu no fruto. Ó, não perseverou. Mas quando o cristão ouve uma proposta dessa, contrária à palavra de Deus, mas confia na palavra de Deus, espera na palavra de Deus, como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, né? Ele vai responder, ele vai operar. Aí o 26 ele fala assim, ó, porque ó, com o benigno te mostra benigno, com o homem íntegro te mostra íntegro. A gente sabe muito bem que o próprio Jesus falou assim, por que ele chama as bom, né? Ninguém é bom, não é isso? Ninguém é bom. Mas nesse sentido de vida, tem pessoas que não praticam mal para os outros. Tem pessoas que querem fazer bem para outras pessoas, principalmente aqueles que têm Cristo em seu coração, né? A palavra até fala, né, que é para a gente abençoar principalmente os da fé. Então o cristão ele tem que ser benigno, tem que ser bom de coração. Às vezes quando você não faz alguma coisa, não pode ser por maldade, não pode ser por impureza, ou quando faz ou quando não faz. Porque tem pessoas que fazem parece ser o bem, à vista de todos, parece uma coisa boa, como a palavra fala, mas no final é caminho de morte. Às vezes parece estar fazendo bem para a pessoa, mas está fazendo o quê? Está criando uma dependência. Você, por exemplo, se você não der uma profissão, ensinar uma pessoa a trabalhar para ela ganhar o dinheiro dela, é melhor do que você ficar todo mês dando um dinheirinho para ela virar sua escrava. Né? Você vai dizer, você dá a vara para pescar, porque tem pessoas que não querem vara para pescar. Eu já tentei fazer isso, já testemunhei isso para os irmãos. Já comprou um carrinho de coisa para o irmão, não, tem vergonha, carrinho de cachorro quente para o irmão viver, que tinha família, mas o irmão tinha vergonha. Aí já veio um outro, eu contando esse testemunho lá no meio na casa de recuperação, do pessoal em tratamento. Aí o camarada já veio depois do culto, pastor, o senhor não quer me ajudar? Não, eu quero botar uma boa baiana lá. Eu falei, não, irmão, não é assim que funciona não. O irmão que eu quis ajudar, ele não pediu não, eu que queria ajudar ele, porque Deus moveu o meu coração. No seu caso aqui, você não tem que pensar nem nisso, tem que pensar no tratamento. Espera no Senhor, fica aí no tratamento, deixa o tempo passar, busca o Senhor e deixa Deus mover. Você próprio, querendo, o que você veio fazer aqui, você veio dar o seu jeito. Porque conforme eu testemunhei, você achou que você ia me comover, para fazer isso, e não é assim que funciona. Amém? Ele tentou dar o jeito dele. Olha só como é que ele tem. Na mesma situação, teve diferença. Agora, teve situação que eu fui lá, comprei, e a pessoa foi lá, vendeu pela metade do preço e continuou pedindo. Continuou querendo peixe frito. Trabalho, quer pegar melhor, quer nada. Então, olha só, aí o que Deus faz? Ó? Com o benigno, ele se mostra benigno, ou seja, o que quer dizer isso? Que o bem que você faz é recompensado. Por isso a palavra diz, ó, não pague o bem com o mal e nem mal com o mal. Amém? Nem o mal você não deve pagar com o mal, porque o bem que você faz vai ser recompensado. Então, se você é uma pessoa que liga na palavra, é inteligente, porque o cristão ele tem que abrir o entendimento para ter sabedoria para usar a palavra. Tem hora que não é para fazer, mas tem hora que se você faz, você vai ser recompensado, porque Deus quer te usar. Então, ó, com o puro se mostra puro, mas com o perverso te mostra o quê? Rígido. Ou seja, vai apertar mais. O cara é perverso, não quer aceitar os ensinamentos, não quer crer na palavra, não quer dar crédito à palavra de Deus, ele vai sentir o peso dessa responsabilidade. Quando a gente deixa de crer na palavra para andar segundo a gente acha, aí nós somos o nosso Deus. Então você é responsável, você vai sentir o peso de confiar em si próprio e não em Deus. Agora, o povo aflito, irmãos, e o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás. Vendo o que a palavra de Deus diz? Eu sempre deixo claro isso. O que é altivo?
Altiva é uma pessoa que se julga. Ela não se julga só maior do que os outros, ela não se julga só melhor do que os outros, mas ela se julga independente, autossuficiente. O que é uma pessoa autossuficiente? Nem Deus ela não precisa, ela não procura, não busca Deus, não faz as coisas para agradar a Deus, não teme a Deus. Eu digo isso, irmão, porque eu desde jovem, desde novo, eu tenho esse negócio comigo, sabe? Eu nunca fui, eu fui criado na rua, sem pai, sem nada, fiquei em colégio interno 3 anos, quando eu era garoto, não tinha irmão maior do que eu, né? Só tive uma meia-irmã que foi criada lá com a família dela, do pai dela, então eu fui criado sozinho na rua. Eu brigava muito, irmão, brigava direto na rua, mas sempre era para me defender. Nunca entrei numa briga que eu tivesse chegado assim e tivesse mexido com alguém, se eu não sei o que, se eu não sei o que lá, e provocado uma briga para bater na pessoa. Nunca aconteceu isso. Era o contrário, eu era branquinho, o pessoal achava que podia bater, né? Achava que era fraquinho, e mais um moleque era tentado, criado na rua, desde pequenininho já estava no valão mergulhando. Eu me lembro de eu mergulhando no valão lá em Barrieta. Hoje é um lugar que eu nem posso entrar mais, mas eu lembro do valão que tinha lá, e eu mergulhava lá no valão por 6 anos, antes de eu ir para o colégio interno, sozinho na rua, mergulhando no valão. Então, o moleque era madeira de dar em doido. Hoje o meu neto tem 11 anos e ele não deixa nem ir na esquina comprar um pão. Por quê? Cada um foi criado de um jeito, né? Eu já desde pequenininho nessa linha aí. Então, o sofrimento, a luta, acaba te enrijecendo, acaba te fortalecendo, você acaba sendo fortalecido com a luta. Por isso que Deus permite a luta sobre as nossas vidas, você vai crescendo. Amanhã você vai estar mais forte para aguentar a luta maior. Porque Deus tem coisas, se Deus te der uma luta maior, é porque Ele tem uma vitória maior para você. Amém? Então, irmãos, para a gente encerrar, que nós temos a Santa Ceia para comer, para ministrar, e aí no versículo 31, ele fala assim, o caminho de Deus, irmão, por isso que ele falou, tudo isso, Deus me fez isso, Deus me honrou, eu obedeci o caminho dele, ele me honrou. Aí ele vai falar assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus refinada. O que é refinada? É uma coisa assim que não tem erro, que é suave, que dá para você viver. Amém? Então, refinada é uma coisa que é pura. A palavra de Deus não tem manipulação, não tem fraude, não tem engano. E é escudo, ele falou assim, é escudo de todos que nele confiam. Então, como é que é o seu escudo? É só você falar, não, eu sou de Deus, não. O nosso escudo é confiar em Deus. Como você demonstra que confia em Deus? Aplicando a palavra dele à sua vida. Foi isso que ele falou aqui. A palavra é o escudo. Não é o Deus que é o escudo, é a palavra dele que é escudo. Porque ele não vai lá ficar botando a mão para as coisas. Não vai pegar aqui. Não. Se você aplicar a palavra dele, você está escudado, ou seja, está protegido. Amém? Então é assim que Deus opera. A palavra de Deus, aí ele fala assim, pergunta assim, porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém? Então, o que é desembaraçar? É tornar você, botar você para andar mais fácil, não é isso? Você estava travado, enrolado, aí Deus vem e desembaraça, você andar com desembaraço, na presença dEle. Amém? Agora, vai vir luta? Vai, mas você está desembaraçado. Já viu? Se você, um homem embaraçado, o que é embaraçado? Vamos trazer assim por literal. Uma pessoa, por exemplo, amarrada. Qualquer um que chega, amarrou o pé, amarrou a mão, amarrou o pé, você não anda, não vai para lugar nenhum. Amarrou a mão, você nem se defende. Está embaraçado. Agora, desembaraçado, filho.
desembaraçado, você pode agir, não é isso? Pode trabalhar, pode correr atrás, pode andar, pode correr, pode pular, está desembaraçado. Amém? Então, irmão, que a gente possa confiar na palavra de Deus para que sejamos desembaraçados. Ou seja, liberta o que nos embaraça, mais uma vez, é os nossos pecados. O que prende o homem é os nossos pecados. O que amarra nossas mãos, nossos pés, é os nossos pecados. Por isso fala, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é o quê? É a palavra de Deus. Como que o Filho te liberta? Pela palavra. Você crê na palavra e você vai libertar. Amém? Então, que Deus nos abençoe a todos. Vamos estar ministrando a Santa Ceia. Vou poder ligar aqui a